Eu louvo a Deus pela vida da Pilar. Louvo a Deus pela vida do pastor Daniel, para Isabel, para a vida de vocês. Porque durante muito tempo, esse tema, dentro das igrejas, era um grande tabu, né? E ainda bem que a igreja tem se despertado. Desperta, Déboras, né? Nós temos nos despertado para as coisas que verdadeiramente, aquilo que a Pilar falou, do amor, do cuidado com o ser humano, com o amor com o nosso próximo, né? Então, estou bem feliz de participar dessa igreja que Deus tem usado aqui nessa cidade. E durante esses dias, minha voz está assim, né? Eu disse, Senhor, restaura minha voz. Primeiro eu trabalho com a voz, né? Eu dou aula, mas acima de tudo eu fiquei pensando no sábado. Eu falei, Deus, né? Durante a semana, se a voz falhar, eu vou lá e boto um atestado. Mas no sábado não, eu tenho que estar lá com a voz restaurada para poder falar com meus irmãos. Bom, o mês, o setembro, né? Se fala sobre o mês internacional da prevenção ao suicídio. E, primeiro, eu queria saber como que você está hoje, né? Como foi que você chegou até aqui hoje, neste lugar, nessa igreja, nesse momento de oração, né? Porque, primeira coisa, antes de a gente poder ajudar o outro, a gente tem que se conhecer muito bem, né? Quando a gente se conhece, quando a gente está bem, quando a gente está bem com Deus, essa ligação com Deus, né? Como o Pilar disse assim, Deus foi falando comigo e tal. Ele vai dando assim, né? As instruções de a gente ficar olhando para o outro. Então, antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu queria que você se levantasse. E não é a sua colega do lado, não é o seu colega do lado, não. Eu queria que você saísse do seu lugar, quem está na frente fosse para trás, quem está atrás fosse para frente. E procurasse uma pessoa e olhasse no olho dela e perguntasse, como que você está? Por favor, faça isso. Estou aqui olhando, hein? O movimento. Som. Oi, som. Aham. Tá bom aqui. Som. Esse é o 3. Tá? Glória a Deus. Enquanto vocês estão se ajeitando, eu me lembrei de uma história. Eu trabalhava num hospital e o hospital tinha assim dois prédios. Um prédio grande que era do hospital, mas aí tinha assim, você tinha que andar uma rua como se fosse aqui até aquele restaurante lá naquela esquina para ir para o prédio administrativo. Obrigada, meu irmão. E aí, uma vez eu estava andando, né, no sol quente, não igual a esse de Rondonópolis, mas no sol quente eu estava andando até o prédio do hospital. E aí tinha um médico psiquiatra que trabalhava comigo.
E aí me encontrou no meio da rua. E aí ele me fez essa pergunta, né? E aí, tudo bem? Essa pergunta que costumeiramente fazemos, né? E aí, tá tudo bem? Aí eu falei, tá tudo bem contigo. Ele, não. Aí eu disse, não? Aí ele falou assim... Aí olhou pra mim, eu falei, o que está acontecendo, né? Eu disse pra ele. Aí ele falou assim, Ângela, relaxa. Eu faço isso às vezes com as pessoas. Sabe por quê? Porque costumeiramente a gente faz essa pergunta. E aí, tá tudo bem? Aí o outro fala, tudo, e você, tudo. A gente vai andando. Mas a gente não está preparado com essa nossa vida corrida que a gente está, né? Aí, já pensou, no meio da rua... Alguém fala assim, tá tudo bem? Aí a pessoa diz, não. O que você ia fazer? Meu Deus, minha reunião. Meu Deus, nesse sol quente, né? A gente não está preparado assim, né? Para a pessoa dizer não, né? Não estou bem. O que eu faço numa hora dessa, né? Então, vamos lá. Nossa, como ficou pequeno. Mas dá para eu ler ali. O que é Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e as suas formas de prevenção. No mundo todo, aproximadamente uma pessoa se mata a cada 40 segundos. Então, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Só no Brasil, o suicídio é a quarta causa mais comum de morte entre jovens. Eu trouxe esses dados estatísticos que eu achei bem interessante. Olha lá. No mundo, mais de 800 mil tiram a própria vida por ano. É a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, a gente vai ver daqui a pouco que a faixa etária, né, de maior índice de suicídio é nessa idade. Então, amei a atitude dos jovens aqui da igreja de fazer essa ação sábado que vem, né? Porque é essa faixa etária que tem o maior índice de suicídio. Jovens entre 15 a 29 anos. Depois dessa idade, é a que a gente chama de menor idade, né? A idade da velhice. Ali, no Brasil, 11 mil pessoas, né, tiram a própria vida por ano, em média. Como eu falei, é a quarta maior causa de morte entre 15 e 29 anos. Nos homens, é a terceira maior causa. E as mulheres é a oitava maior causa. Ali ficou pequeno, mas não sei se vocês dão para ver. Ficou bem pequeno. Mas o Brasil está ali, ó, é o 8º lugar. O Brasil, no ranking de países com maior número de suicídios, o Brasil ocupa o 8º lugar. Só perde para... Em primeiro lugar está ali a Índia. Em segundo lugar está a China. Em terceiro lugar, os Estados Unidos. O quarto lugar, a Rússia. O quinto lugar, o Japão. O sexto lugar, a Coreia do Sul. E o sétimo lugar, o Paquistão. O Brasil está em 8º. Em 9º lugar está a Alemanha. E o 10º lugar está a Braguescan. Bom, eu trouxe também esses dados do ranking para a gente ver que suicídio não tem nada a ver com que todo mundo chama assim de índice de pobreza, índice de país subdesenvolvido, país superdesenvolvido, não. Tanto é que os Estados Unidos está ali em terceiro lugar, um dos países mais desenvolvidos do mundo. Se fosse assim, eles não estariam nesse ranking, né? Desculpa. Então, esse dado de 2011 a 2016, foram 48 mil tentativas de suicídio. Dessas 48 mil tentativas, 69% foram mulheres e 31% foram homens. Tem uma coisa interessante, né? Que quando o Pilar falou para mim, inicialmente, que ia ser só o grupo das mulheres, né? E aí eu já tinha meio que preparado esses slides. As mulheres tentam mais suicídio.
Mas as formas que as mulheres tentam não são tão eficazes. Então ela tenta. Então por isso que está aquele índice ali grande. Só que, vocês vão ver daqui a pouco, deixa eu voltar aqui, vocês vão ver daqui a pouco, os homens, eles são mais fatais. Então os homens se suicidam mais, mas as mulheres tentam mais. Mas a forma como isso é feito, os homens são mais letais. Né? As mulheres também são mais reincidentes. Então 31% das mulheres tentam de novo. Tentou uma vez, 31% delas têm maior chance de tentar novamente. Já os homens são 26,4%. Ali que eu acabei de falar para vocês. As mulheres tentam mais, né? Mas olha para aqui, para os homens, 79% são os homens que se suicidam. É muito. Né? É muito. Então, apesar das mulheres tentarem mais suicídio, os homens, a forma como eles fazem é mais letal. Né? Isso acaba realmente a tentativa de suicídio sendo efetiva, digamos assim. A proporção de óbitos por suicídio segundo a situação conjugal. Eu achei isso também interessante. Aqui, ó. 60,4% são solteiros, viúvos e divorciados. Isso é, quem é casado, né, ou tem uma relação, uma união estável, ficou em 31,5%. Isso quer dizer, quem tem uma rede de apoio, gente, que tem uma família, uma rede de apoio, tem o menor índice de suicídio, né? E por que o Setembro Amarelo, né? Vou contar a história para vocês. O Setembro Amarelo é a história de um jovem de 17 anos chamado Mike. Um menino que, com essa idade, ele tinha... era tão inteligente, ele restaurou um Mustang, né? Amarelo. Ele tinha um Mustang amarelo e ele restaurou esse Mustang amarelo. Entretanto, infelizmente, aqueles próximos de Mike não viram os sinais e o fim do garoto chegou. No dia do funeral dele, uma cesta de cartões com fitas, igual a essa aí que a gente acabou distribuindo, com fitas amarelas presas, né, ao caixão, a família deixou e as pessoas foram pegando e colocando essas fitas. Então, por isso que a gente usa essas fitas, por isso que é Setembro Amarelo. A fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamento suicida. E em 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 10 de setembro como Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então, eu botei ali uma fotinha do Mike e do seu Mustang. Aí, essa semana, eu dei uma palestra e alguém me perguntou assim, tá, mas como foi que o Mike se suicidou, né? Nós não costumamos dizer as formas de suicídio. Não é comum. Inclusive, existe uma lei que proíbe a publicidade, publicar a maneira, a forma como as pessoas se suicidam. Porque já existe pesquisa que isso incentiva pessoas que estão nessa situação mais de vulnerabilidade. Então, como eu falei, o suicídio durante muito tempo foi algo banalizado, né? Algo que a gente não podia falar, a gente não podia ouvir, não podia, né, ver. E principalmente eu vejo dentro da igreja, né? Então, o que é o suicídio? O suicídio é o ato de acabar com a própria vida, né? O sujeito, ele vai lá e vai dar fim na própria vida. Geralmente, essas pessoas têm um sentimento de culpa, de remorso, tá no estado de depressão, que daqui a pouco eu vou falar quais são os sinais da depressão. Ansiedade, medo, um momento de humilhação, né? Ou outros que a gente vai ver.
eu posso dizer hoje que o que leva uma pessoa ao suicídio é multifatorial. Não existe não é só a depressão. A depressão é uma delas. E eu posso dizer que é uma das que tem maior índice, mas não é só, né? Em geral, suicídios são planejados e as pessoas dão sinais. Então as pessoas dizem assim, não vi, não percebi. E às vezes realmente não dá para perceber. Mas no geral, as pessoas planejam e dão sinais, né, de que não está indo bem e de que está planejando fazer isso. Elas avisam e pedem por ajuda de maneiras conscientes e inconscientes. E reconhecer esses sinais e ofertar apoio e prevenir a tentativa é um bom caminho de superação desse sofrimento. Nossa, como ficou pequeno isso, né? Meu Deus. Jesus. Eu trouxe aqui alguns exemplos de suicídio na Bíblia. O suicídio não é algo daqui, não é novo, né? A gente tem alguns exemplos da Bíblia. Um dos mais conhecidos é o caso de Judas, né? Inclusive, eu estou numa expectativa grande de ouvir essa série que o pastor está fazendo das escolhas dos discípulos e da personalidade dos discípulos, né? Eu estou ansiosa para chegar o dia de Judas. Porque durante um bom tempo eu fiquei assim, nossa, né? Se uma pessoa que andou com Jesus se suicidou, né? Uma pessoa que ceiou com Jesus, estava ali, né, com Jesus, né, se suicidou. E é uma coisa que eu sempre digo assim, nada, nenhuma vírgula que está na Bíblia é em vão. Se existe esse exemplo tão próximo de Cristo, é para mostrar para a gente que isso pode estar muito próximo da nós, né? E para a gente não ter esse tipo de julgamento. O outro exemplo também muito conhecido é o exemplo de Sansão, né? Sansão acaba sendo preso, né? E aí ele fica óbvio, né? O cabelo cresce novamente e no momento ali de querer destruir os inimigos, ele vai, né? Derruba a pilastra, o templo cai e acaba sendo um suicídio, né? Ele tinha consciência que provavelmente não ia sair dali vivo, né? Saul também se suicidou, né? Ele estava muito ferido numa batalha e foi lá no momento de dor, né, muito ferido. A gente vai ver muito disso na Bíblia, né? Essa questão da vergonha, né? Ele estava muito ferido, ele foi lá e se suicidou. Tem um outro também, um conselheiro de Absalão, né? O nome dele é Afael. Ele também, depois que ele vê que o conselho que ele deu para o rei não foi aceito, ele foi lá e se suicidou, né? E o último, né? O último exemplo ali é Abimeleque, né? Também estava muito ferido, né? E ele viu que uma das pedras que ele foi ferido foi feito por uma mulher. E diante disso, né? Novamente aquela questão de ser envergonhado, né? Nossa, eu fiquei ferido por uma mulher, né? Imagine o machismo daquela época. Se existe machismo hoje, imagine naquela época. Fui ferido por uma mulher. Ele foi lá e se suicidou. Então vamos lá. Primeiro, eu acho que é importante a gente falar dos sintomas de depressão, porque a depressão é uma das causas que mais leva uma pessoa ao suicídio. Então, o que é a depressão, né? A depressão, gente, como eu falei também, pode ser de várias causas. Não existe uma causa só. Mas nós temos sintomas que a gente pode ver que aquela pessoa está, né, deprimida. Sentir-se triste durante a maior parte do dia, diariamente. Opa, olha só o que eu estou falando. Não é sentir triste um dia, outro, que esse sentimento nós sentimos de alguma maneira, por alguma coisa na nossa vida.
Às vezes a gente vê alguma coisa, puxa, aconteceu aquilo com o fulano de tal, a gente ficar triste, poxa, até é humano se sentir triste, né? Imagina, se a gente não se sentisse triste, seria até um robô, né? Seria até rigidez demais. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um estado de tristeza. A pessoa fica triste quase que diariamente, chorosa quase que diariamente. Perde o interesse por atividades, né, de rotina, atividades que tinham prazer, atividades que, né, digamos assim, era gostoso, era prazeroso, era quase um hobby. Perde peso, né? Ou ganham peso, né? Porque tem casos que as pessoas ganham peso e tem outros casos que as pessoas perdem peso, assim, muito assim, abruptamente, né? Poxa, fulano de tal, né? Tem gente que fala assim, nossa, fulano de tal tá doente, perdeu tanto peso, né? Ou então ganhou tanto peso. Dormir demais ou dormir de menos, né? Ai, se eu pudesse eu dormia o dia todo. Olha, eu estou sem dormir, não consigo dormir, né? Não estou conseguindo dormir, estou precisando tomar um remédio para dormir. E mesmo assim eu tomo um remédio que a médica passou e eu não estou conseguindo dormir. Sentir-se cansado ou fraco, né, o tempo todo. Ah, estou me sentindo tão cansada, já fiz uma bateria de exames, que é uma outra coisa, né? A pessoa fica muito com dores físicas, musculares, né, tenso, ai, tá doendo aqui, tá doendo acolá, aí faz exame, não dá nada, e, nossa, estou me sentindo tão cansado, né? É um outro se sentindo fraco, ai, estou me sentindo fraco, desprotegido, né? Sei lá, estou sentindo que pode acontecer alguma coisa, né? Aquela sensação de vulnerabilidade, de fraqueza. Se sentir-se inútil, ocupado ou com desesperança de alguma coisa. Sentir-se irritado ou cansado o tempo todo, né? Um humor irritado, qualquer coisinha acontece, né? Parece que vai explodir, né? Parece que pode acontecer alguma coisa e, né? E daqui a pouco a pessoa explode, fala uma coisa que não deveria, depois vai, pede desculpa e vai sentir aquele sentimento de culpa, não queria falar aquilo com você, e aí vai. Sentir dificuldade em se concentrar, né? Tomar decisões ou lembrar-se das coisas, também, às vezes perder de algumas memórias, né? De ficar concentrado nas coisas, ter pensamento frequente sobre morte e suicídio. Eu vou falar uma coisa para vocês. É difícil alguém chegar para você e dizer assim, ó, olha, vou te contar um negócio, eu vou me suicidar. Dificilmente vai ser assim. Não vai ser assim. Mas tem umas frases, sabe, assim, umas frases que é marcantes. A pessoa já está com esses sintomas. Porque é uma coisa assim, sabe, gente? A gente tem uma dificuldade de diagnosticar a depressão. Porque quando a gente vai diagnosticar a depressão, ela já está lá do nível moderado para o grave. A gente não... Por isso que eu perguntei, vamos se conhecer primeiro, né? Porque a gente tem que ter esse limiar de dizer, não estamos bem. Né? As mudanças comportamentais, né? Nossa, para dizer que a gente não está bem. Nossa, como está pequeno isso, meu Deus. Como é o nome dele que está lá em cima? Está dando risada. Osmar? Osmar está dando risada. Nossa, como ficou isso. Eu botei aí 15 sinais de alerta. A Pilar me pediu muito isso. 5 sinais de alerta. O primeiro, comportamento de retração, né? Social. Isolamento. A palavra é essa. Não quer sair mais com os amigos, não está querendo sair mais com a família. Aquilo que eu falei, gente, tem alguns momentos que a gente está mais para ficar em casa. Aconteceu algumas vezes algumas coisas na nossa vida que a gente quer se recolher. Não é isso. O que eu estou falando é de uma constância, né, de isolamento. Aí é uma pessoa que está aqui na igreja, ativa, vem, daqui a pouco some, né, não está mais próximo. Segundo sinal,
Se essa pessoa já tem um histórico de doença psiquiátrica, isso é, já tem um histórico de depressão, se já teve alguns picos de ansiedade, né? Se já toma algum tipo de remédio, né? A gente já tem que ficar em alerta. O alcoolismo, né? É um terceiro. Então, pessoas que têm um histórico de alcoolismo também, principalmente quem está fazendo tratamento, né? Porque a gente sabe, gente, quem trabalhou com dependência química, uma pessoa que está em tratamento, no momento lá de abstinência, é o pico de tentativa de suicídio. A pessoa não quer, mas aí o desejo de consumir, né, o álcool ou a droga está ali, é uma confusão mental tão grande, né? A gente chama de a tentação da recaída, né, de não envergonhar a família, né? Às vezes a dor é tão grande que prefere se suicidar do que novamente passar por esse processo, né, de recaída e tal. A quarta são as ansiedades, né, as síndromes do pânico, né? Então, quem já tem um histórico de ansiedade, quem já teve, né, um episódio de síndrome do pânico, a gente também tem que ficar em alerta. Mudança no perfil de personalidade, se a pessoa fica mais irritada, se a pessoa está mais pessimista, né? É também um sinal. O sexto sinal, mudança no hábito alimentar, como eu falei, e do sono, né? O sétimo sinal, tentativa de suicídio anterior. Então, como a gente viu, as pessoas que já tentaram suicídio têm um índice de tentar suicídio novamente. Oitavo, odiar-se, se sentir-se culpado, se sentir desvalorizado, se sentir vergonha por alguma coisa, né? Isso é uma baixa autoestima muito grande, né? De não se amar, de não... Olha que camisa linda sua! O nono sinal, né? Uma perda recente, importante, né? E quando eu falo perda, não estou falando só de perda de um ente querido, mas eu estou falando foi um divórcio, é uma separação, né? Para os pais, né? Aquela síndrome do ninho vazio, né? Os filhos casam, né? A casa fica vazia, né? Tudo isso são sinais, né? Possibilidade. História familiar de suicídio, né? Então a gente está falando aí de uma geração, né? Dentro da família. 11º que eu coloquei ali, desejo súbito de concluir afazeres pessoais, organizar documentos, escrever testemunho, né? A pessoa do nada diz, não, preciso organizar minha vida. Organizar como? Não, eu quero organizar minha vida, porque se eu morrer, né, está tudo organizado. De um dia para o outro a pessoa fica louca, né? Procura advogado, quer escrever, quer deixar por escrito. Eu lembro também de um fato muito próximo a mim, de uma pessoa que eu acompanhei, que ela ficou muito, muito mal. O irmão dela foi até ela se despedir dela e ela não percebeu nada. Nada. O irmão dela foi até ela e deu a senha do cartão de crédito dele, né, na verdade. E disse que amava ela, que ela era uma pessoa maravilhosa, a pessoa que ela mais amava no mundo, assim, que nos momentos de dor foi o que ela menos, enfim, ela ficou assim, mas ele sempre foi muito carinhoso, né? Eu lembro dela falando isso para mim. Ângela, ele sempre foi muito carinhoso comigo. Ele sempre me dizia que me amava, ele me pegava, a gente saía, a gente tomava sorvete, né? Tudo dele era comigo, assim, ele queria comprar uma roupa, ele queria fazer uma surpresa para a namorada, ele dividia isso comigo. Então eu não senti. E o negócio da senha do cartão de crédito, ela disse que ele falou assim, olha, disse que ele chegou e falou assim, eu li numa reportagem que a gente precisa, olha a coisa, que a gente precisa dividir a senha com as pessoas que a gente mais confia. E eu nunca dei isso para ninguém. E você é a pessoa que eu mais confio.
e dei a senha do cartão dele, do banco, dessa coisa, né? Aí ela falou assim, nossa, que estranho, falou para ele. Ele falou assim, não, dê para alguém que você confie. Eu estou fazendo isso com você, mas, enfim, é porque eu estou fazendo isso porque eu li numa reportagem. Pronto. Ele saiu dali, né, da casa dela, e ele tinha acabado de perder, a namorada tinha acabado de terminar o relacionamento, e ele não estava aceitando o relacionamento, essa perda do relacionamento. Foi no apartamento da namorada, chegou lá, pediu para reatar, ela não quis reatar com ele. Ele sacou a arma, disse assim, então agora eu vou te matar e depois vou me suicidar. Ela entrou no banheiro, conseguiu entrar no banheiro, fechou a porta do banheiro e pelo vasculhante do banheiro começou a pedir socorro num prédio. E aí a vizinhança começou a ver aquele pedido de socorro e aí começou a bater na porta do prédio, acionaram a polícia. E aí quando, né, a polícia foi chegando, ele foi lá e cometeu o suicídio. E isso chocou Salvador, né, a cidade onde eu morava. Foi notícia, assim, na rede, né, porque nos chocou bastante. E aí, quando eu cheguei de manhã no meu trabalho, tinha sido essa pessoa que eu tinha feito o acolhimento, que eu estou contando para vocês. Então, tem vezes, né, que realmente não dá para a gente ver. E ela se culpava muito disso. Como que eu não percebi, Ângela? Como que eu não percebi? Ele foi lá se despedir de mim, ele me deu o número do cartão de crédito, né? Sentimento de solidão, de impotência, de desesperança, cartas de despedidas, né? Eu já vi gente fazendo carta de despedida, de mandar para o correio. Fazem e manda para o correio, a pessoa se suicida, daqui a uma semana a carta chega em casa, né? Manda a carta pelo correio para a família. Doenças físicas, como eu falei, né? Dor muscular, aí é dor no estômago, aí acha que está doente e fica fazendo um monte de exame, um monte de vai no médico de tudo que é canto. É da cabeça, é do coração, é o ginecologista, e vai, faz todos os exames e não dá nada. Mas sentem a dor física, conseguem sentir, mas acaba não enxergando isso nos exames. Menção repetida de morte e de suicídio. Como eu falei, existem umas frases célebres, né? Olha, eu vou desaparecer, viu? Vocês ficam aí, né? Vocês acham que eu sou um peso para a família? Eu vou desaparecer, né? Eu vou sumir, né? E aí quando eu não estiver mais aqui, vai ser tudo maravilhoso, né? Quando eu sumir, vocês não vão nem sentir falta de mim, né? Vou deixar vocês em paz. Fique tranquilo que eu vou deixar vocês em paz. Em paz como? Não, quando eu morrer, você vai ver que eu vou deixar vocês em paz, né? Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Então, como eu falei, trabalhei no hospital e era muito comum a gente receber tentativas de suicídio, né? E muitas vezes a gente, né, depois que a pessoa fazia o atendimento, eu perguntava por quê, né? Por exemplo, medicamento, né? Por que você tomou tantos medicamentos assim? Ah, porque eu queria dormir, tipo, 12 horas. Eu queria dormir uma semana. Eu queria dormir um mês, eu queria ficar em coma, né? Eu queria ficar em coma, assim, pelo menos um mês, pelo menos para passar um tempo, assim, se eu sentir essa dor, sem eu estar nesse sofrimento, sabe? Eu não aguento mais. Alguma coisa vai ter que acontecer, eu não aguento mais, né? Algo vai acontecer, né? Mas eu não aguento mais o que está acontecendo na minha vida. A outra fase é inútil tentar fazer algo para mudar. Eu quero, né? Eu quero que Deus me leve, né? Principalmente dentro da igreja, né? Ai, Jesus, que se o Senhor pudesse me levar agora. Senhor, existe algo a mais nessa terra que eu tenho que fazer, né? Possa me dizer, me fale, porque se não tiver, pode o Senhor poder me levar. Então são frases, né? Que ali
né? Tem que soar, a gente tem que ficar atento. Além daqueles outros sinais, se a pessoa já tem, né, está com isolamento, já tem um histórico de depressão, um histórico de ansiedade, ou se essa pessoa passou recentemente por um processo de separação, uma perda de um ente querido, um processo de divórcio, né? Pensa que é isso tudo, não é uma coisinha só, né? Então, são esses sintomas, são essas frases, né, que a gente vai vendo. Eu botei essa chargezinha aí, que eu gosto muito dela. Diz assim, ó: quando alguém pensa em suicídio, ela não quer matar, ela não quer tirar a sua própria vida, ela quer matar a dor. O sofrimento é muito grande. Uma pessoa que está em depressão, né, está em sofrimento. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente saísse daqui é enxergar a depressão como uma doença. A depressão é uma doença psíquica. A ansiedade é uma doença. Se a gente consegue enxergar isso, a gente vai começar a ver o outro como uma pessoa que precisa de ajuda. Porque enquanto a gente vê a doença com outro olhar, a gente não consegue enxergar que a pessoa está precisando de ajuda. Porque se uma pessoa chegar aqui e dizer assim: olha, eu estou com câncer, a gente vai querer ajudar, querer saber, vai mobilizar, né? Vai querer ver quem conhece um médico, olha, gente, vamos pedir oração para o fulano de tal. Mas quando alguém fala assim que está com depressão, estou deprimido, a gente acaba meio que ignorando. Eu vejo meio assim, não dando tanta atenção quanto que deveria, né? Ali são outros sinais que eu não ficou tão pequeno que eu não tenho nem como falar. Mas assim, a perda de um emprego. Hoje nós temos, por que aquela idade também, né, dos 19 aos 20, dos 15 aos 29 anos, a gente tem hoje um número de 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. E desses 14 milhões, a maioria são jovens. Né? E eu vou dizer mais, são jovens formados. Jovens formados em faculdade. Né? Então, o que a gente faz, né? Uma expectativa, um esforço às vezes do pai, da mãe de pagar uma faculdade, os esforços dele, se formam, vão para o mercado de trabalho e não conseguem emprego. O índice está muito grande. Crises políticas e econômicas. No Brasil, gente, o maior índice de suicídio que a gente teve no Brasil foi naquela época de Collor. Não sei se vocês lembram, que Collor meio que suspendeu as poupanças, né? De um dia para o outro, zerou algumas poupanças de algumas pessoas. E foi um dos maiores índices de suicídio no Brasil. Imagine que pessoas que tinham ali a vida toda ali poupando dinheiro, de um dia para outro, estou zerado. Né? Não foi o momento que a gente teve mais. Então, quando existem crises econômicas, políticas, dá para a gente ver o índice de suicídio aumentando. A discriminação, né, por orientação sexual. A gente sabe que hoje pessoas, né, que são homoafetivas se suicidam mais. Né? É outro índice. Agressões psicológicas e físicas. Então, pessoas que são agredidas fisicamente e psicologicamente também têm um alto índice de suicídio. Discriminação no trabalho, né, que eu acabei também já falando. Conflitos familiares, que é outra coisa. Né? A gente fala assim da depressão, fala da ansiedade, fala dessas perdas, mas os conflitos familiares também. Doenças crônicas, então pessoas que estão em estado degenerativo, pessoas que estão fazendo um tratamento muito invasivo durante muito tempo, né? Então, vira e mexe, a gente vê aí situações como essa. Pessoas incapacitantes, né? Então, por exemplo, pessoas que tinham uma vida e acabou agora, está numa cadeira de rodas. Pessoas que não vão mais andar.
né? A gente também consegue enxergar um índice grande de suicídio nessa população. Então, assim, percebam que não existe um fator só. É multi. Né? É multi. E o que a gente não deve fazer? Primeiro, achar que é brincadeira. O suicídio é uma coisa séria. Deu para vir por esses índices aí, que é muito sério. Segunda coisa, achar que é falta de Deus. Né? Não é isso. Porque assim como eu estou rouca, fiquei muito gripada, né? Fiquei rouca, e isso é uma doença física. A depressão é uma doença psicológica. Então nós somos vulneráveis, né? É óbvio que o índice de pessoas com crenças religiosas que comete suicídio é menor de uma pessoa que não crê em nada. Né? Um dia eu ouvi de um psiquiatra, ele me dizendo isso. Ele, Ângela, quando chega no meu consultório, eu pergunto, existe uma crença, tal, alguma religião? E o cara diz assim, que ele tem uma igreja que ele vai, eu digo, poxa, que legal. Sabe? Por quê? Porque isso é cientificamente comprovado. Uma pessoa que tem sua fé, que acredita, né, vai ter uma maior propensão de se superar, de se renovar. Mas o que eu quero dizer é que dentro da nossa igreja nós não estamos, digamos assim, como é a palavra? Isentos disso. Obrigado, Pilar. Tá? O que a Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições. Né? Tende bom ânimo. Eu fico imaginando assim, Jesus, que aflições são essas? Inúmeras, tantas coisas. Jesus foi bem geral em falar nisso. Aflições pode ser uma doença mesmo, né? Pode ser uma doença, seja ela física ou psicológica. Com tantas aflições, é um engarrafamento, pode ser pequenininho, né? É um engarrafamento, é uma batida de carro, é tanta coisa, é aflição, né? Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Então, assim, eu acho que enquanto igreja, a gente não pode ficar julgando ninguém. Ano passado, eu vi no caminho, agora no carro, lembrando disso, eu não tive tempo de pegar no celular depois para ver. Mas um filho de um pastor muito usado no Brasil, intercessão, não sei se vocês viram isso. O filho dele se suicidou ano passado. Eu quase trouxe o vídeo dele falando sobre isso. Um dia, 2 dias depois, ele gravou um vídeo e botou no YouTube. Depois eu posso passar para Pilar, passar para o pastor. E ele falando, gente, não acontece por acaso? Como que eu, pastor, que sou tão usado em intercessão, em ministração, meu filho se suicida? Não é por acaso. Isso aconteceu comigo para eu ver a dor de pais evangélicos, de pessoas dentro da igreja que vivem com isso. E nós, enquanto igreja, banalizamos, criticamos essas pessoas. Eu vou fazer que tipo de crítica? Eu e minha esposa fizemos tudo possível. Tudo possível. A esposa dele deixou de trabalhar, ficava 24 horas com ele. 24 horas. No momento que a esposa dele deixou o filho na frente da porta da casa da avó, ele entrou, ela saiu, ela ficava esperando ele entrar. Na hora que ele viu que o carro da mãe saiu, ele foi e saiu do prédio da avó e tentou suicídio, se matou. Então, assim, isso me marcou muito, né? Como que uma pessoa que, para mim, é uma das referências no Brasil nessa parte de ministração, né, de cura de alma, né, que ele é muito usado nisso. E o filho dele se suicidou. E ele falou assim, isso aconteceu como exemplo. Assim como Judas. Aconteceu com meu filho como um exemplo. Para nós, igreja. É para a gente ver e despertar e saber que isso pode acontecer. Discriminar, né? Achar que é falta do que fazer. Às vezes a pessoa está ali e chora, né? E fala. Tem uma coisinha assim da pessoa que é deprimida, que tem gente que
ai, que saco, né? Já vem fulano de tal de novo, se queixar da vida. Porque o deprimido, ele tem uma coisinha assim de, puxa, não sei, não tá bom lá em casa e tal. E aí começa a falar. Uma vez você escuta, na semana que vem, e aí como é que você tá? Ah, lá em casa não melhorou nada. Aí fala. Na terceira vez, fala. Na quarta vez, de novo. Quinta vez. Isso é uma questão, percebe? Isso é uma questão de quê? Do pessimismo, de desesperança. A gente acha que vai chegar a gente como se fosse um prato pronto, né? Escrito assim, desesperança, né? Que a gente vai olhar para a pessoa e vai dizer, olha, essa pessoa está desesperançosa. Não, é o que ela fala que vai me dizer que ela está desesperançosa, pessimista, desamparada. Achar que é vitimização, né? Nossa, meu Deus, já vem a pessoa de novo. Se vitimiza, diz que aconteceu, a mesma coisa, né? Ignorar a situação, ficar envergonhado, ficar em pânico com isso, falar que tudo... Não, minha irmã, fica tudo bem, vai ficar tudo bem. Não é bem assim. Espera. Não é só dizer que vai ficar tudo bem. Né? Porque a passar daquela porta ali, né? Ela vai de novo para casa, vai continuar a mesma coisa, e aí? Né? Jurar que vai ficar com segredo, né? Até mesmo, vocês sabem que psicólogo jura segredo, né? Só que no processo nosso de ética profissional, existem 2 quebras de sigilo. O primeiro é em caso de suicídio. E o segundo é caso de homicídio. Então, mesmo numa situação de tratamento, se a gente perceber que existe uma possibilidade grande de suicídio, enquanto profissional, a gente pode quebrar o sigilo e acionar a família, ou acionar uma rede de apoio para aquela pessoa. Por quê? Porque a vida é o mais importante. Né? A vida é mais importante. É óbvio, então, numa situação dessa de suicídio, não jure que vai ficar calado, não jure que vai ser segredo. Né? Tenha todo um jeitinho de poder dizer assim, você precisa de ajuda. Não posso ficar isso comigo. Já pensou se acontece alguma coisa com você? Como que vai ficar a sua família? Como que vai ficar? Não, eu estou aqui para te ajudar. Mas não me faça jurar que eu não vou ficar em segredo. Né? E como é que então a gente pode ajudar? Ângela, você falou um monte de coisa, um monte de índices absurdos, falou dos sinais, né? Falou das doenças que podem, né, trazer a questão do suicídio, mas então como eu posso ajudar? Eu acho que a primeira coisa, né, é se colocar à prontidão dessa pessoa. Eu estou aqui para te ajudar. Eu quero te ajudar. E hoje está faltando isso, viu, gente? Vamos ser realistas. Isso está faltando. Se a gente pegar o índice de suicídio nos 20 anos, 28% aumentou de índice de suicídio no Brasil. 28%. Né? O isolamento já está muito maior. Né? Principalmente com o quê? As redes sociais, né? O Zap. Né? Se a gente puder, né? Um dia desse, meu marido mandou uma mensagem para mim lá dentro de casa. Eu falei, meu Deus, eu vou lá falar com ele agora. Eu fui lá. Oi, amor, tudo bem? Você mandou uma mensagem para mim? Aí ele falou assim, foi, meu bem, só para não esquecer. Eu falei, pode ir lá na cozinha, eu estou lá. Falar comigo, tá? Mas, assim, a gente tem que ter cuidado. Né? Que a gente se isola, fica ali olhando a vida do outro, e o outro está do nosso lado. Né? Está ali pertinho da gente. E a gente não vê. Isso que a Pilar falou é muito interessante, né? Os jovens, né, ficam ali no videogame. Tá tranquilo, né? Então é tranquilo. Meu filho é tranquilo. Aí você vai ver como é que é a rotina e tal. Fica lá no game, né? Tá o tempo todo. Outra coisa,
Criança, gente, aqui em Rondonópolis, uma psicóloga me falou assim: Ângela, eu estou atendendo uma criança de 3 anos de idade com pensamento suicida. 3 anos. 3 anos. Ela estava horrorizada. Porque ela falou assim: Ângela, eu atendo crianças de 8, de 10, é mais adolescente, né? Mas de 3 anos eu nunca tinha visto, né? Ela estava estarrecida. Então eu acho que assim, primeiro é você estar aberto a dar apoio realmente para essa pessoa. Essa semana, uma pessoa me procurou lá na faculdade. E eu disse assim: eu vou com você no psiquiatra. Eu vou com você no psicólogo. Eu não posso te atender, mas eu vou com você. Se você quiser, eu marco para você, né? Eu vou com você. Eu te pego e eu vou com você. E aí, essa pessoa começou a chorar. Ela falou assim: Ângela, eu nunca vou ter coragem de ir no psiquiatra. Não vou. Mas se você marcar para mim, eu vou. Se você for comigo, eu vou. Então, percebe? Às vezes é uma ação sua. E aí, cadê? Você tem plano de saúde? Né? Tem plano de saúde? A gente tem aí um monte de gente para a gente poder atender. Gente, a gente tem uma igreja muito abençoada. Nossos pastores são psicólogos. Além deles, eu conheço as 2 psicólogas aqui, dentro da nossa igreja. Então, eu não estou falando de qualquer psicólogo. Estou falando de psicólogos que são cristãos, pessoas nossas, que podem atender. Então, nossa rede de apoio. Não, olha, é um psiquiatra, é um psicólogo, né? Nossos psicólogos podem indicar um psiquiatra, porque não é qualquer psiquiatra que a gente deve ir, não é. Não deve ser assim, né? Até porque a gente sabe que tem medicamento que faz esse efeito, mas tem medicamento que dá esse efeito. Então, é bom sempre ir para uma indicação de uma pessoa. Incentive a pessoa a procurar ajuda profissional. E que, gente, assim como a gente vai para o médico, né, por uma qualquer coisa, a gente tem que ir para o médico também, se tiver alguma coisa psiquicamente. Existe um tabu muito grande de ir para o psiquiatra, de ir no psicólogo. Psicólogo é coisa de doido, né? Que psicólogo é coisa de maluco, né? E não é. Na verdade, isso é cultural. Só para vocês terem noção, essa semana eu estava conversando com um psicólogo, ele fez uma extensão na Argentina. Ele falou assim: Ângela, na Argentina, de cada 10 pessoas na Argentina, 9 faz terapia. Olha, aqui, meu Deus do céu, não quero nem ver o índice disso. Porque, primeiro que a gente, culturalmente, nós temos essa visão de que psicólogo e psiquiatra é coisa de maluco. Então, se nós temos esse preconceito, a gente não vai conseguir ajudar ninguém a levar ele lá, no psiquiatra, no psicólogo, né? Se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não deixe ela sozinha. Eu sempre digo, a gente faz assim, risco leve, risco moderado, risco alto. No risco alto, a gente não deve deixar essa pessoa sozinha. Não deve, né? Uma vez, um amigo meu, pastor, lá de Salvador, ele me liga. E ele diz: Ângela, me ajuda. Marcaram um aconselhamento para mim aqui na igreja. Olha a situação. E nunca aconteceu isso comigo. O rapaz chegou aqui e disse assim: pastor, eu vim aqui, só tinha 2 caminhos para mim. Ou eu ia para o cemitério, ou eu vim aqui falar com o senhor. Eu escolhi e vim aqui para a igreja primeiro. Aí ele: meu querido, senta aí, vamos conversar. Ele: não, peraí, pastor. Ele levantou, quando ele levantou a camisa, um monte de bomba com uma arma grande assim. Aí ele respirou. Ele: o que você ia fazer com isso? Não, eu estava pensando em dar um tiro aqui nessas bombas, porque eu acho que eu não ia ter coragem de dar um tiro na minha cabeça. Eu dar um tiro aqui nas bombas, a bomba ia explodir e tal.
Aí ele, meu irmão, bota esse negócio aqui na minha mesa e tal. E aí foi lá, acolheu e tal. Aí tinha uns irmãos lá que estavam arrumando a igreja. Ele foi e ele estava lá no banheiro conversando comigo no telefone. Porque tinha toda uma questão também legal, né, com a arma, né, que ele deixou lá na mesa do pastor, né? E ele falou assim, Ângela, ele falou para mim, foi explicando os detalhes, né, que ele saiu de casa. E aí na frente, né, da frente da igreja, a igreja estava aberta. Ele foi lá e falou assim, não, vou lá conversar com o pastor que eu vou me suicidar. Imagina, né? Então assim, se existe um perigo iminente, não vamos deixar essa pessoa sozinha. Aí eu falei, pastor, nesse caso não tem como deixar ele embora sozinho. Vai ter que ligar para alguém da confiança dele. Você pode dizer isso, olha, a gente apoia ele, leva ele em casa, se ele não quiser, né? Dá um jeito de levar ele em casa, pede para um irmão levar ele em casa, enfim. Mas não pode deixar essa pessoa sozinha. Se a pessoa com quem você está preocupado mora com você, né? Se essa pessoa mora com você, então a gente tem que ter o cuidado, por exemplo, de guardar pesticidas dentro de casa, armas de fogo, os medicamentos, principalmente aqueles com tarja preta, tarjas vermelhas, a gente deve guardar, trancar em algum lugar, que as pessoas não vejam. E se melhor, se não puder, nem ter em casa. Se puder, nem ter em casa. Dá para um vizinho, dá para um parente, né? Todo grande índice de produto químico, né? Alguns produtos químicos, que é isso que eu estou falando, né? Pesticida, a gente também não deixa em casa, né? Joga fora durante um tempo, não vamos usar, né? E não deixar essa pessoa sozinha e acompanhar essa pessoa num profissional, né? Até que esse momento passe. Fique em contato para acompanhar essa pessoa até que ela, né, de alguma maneira passe por esse momento. Então, quem está considerando o suicídio precisa, antes de tudo, ser ouvido. Eu sempre digo assim, a primeira coisa, gente, ele tem que escutar o outro. Tem que estar atento, empatia, escutar, né? Esse tempo que está nos faltando, né? De cuidar do outro mesmo, né? Essa semana uma amiga minha ligou e falou assim, vamos tomar um café? Estou precisando conversar. Falei, meu Deus, com tanta coisa tenho que fazer aqui. Com tanta coisa. E assim, eu preciso conversar agora à tarde, né? Com você. Agora à tarde. Aí a gente dá um jeito. Eu fui conversar com ela. Primeiro porque é uma pessoa que, para mim fazer um pedido desse, realmente é uma pessoa que estava precisando desabafar, né? É preciso valorizar o que a pessoa está trazendo, empaticamente, com a situação de escuta, sem trazer julgamentos, né? Porque muitas vezes a pessoa está ali falando, você está ali... Nossa, já passei por situações tão piores, né? A situação é essa, a pessoa está ali desabafando com você, e você diz assim, a pessoa está mal por isso. Eu já passei situações tão piores. Gente, a gente não pode se colocar no lugar do outro, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um tem seu limiar, né? De superar, né, tal situação. Então eu não posso julgar o outro só por simplesmente dizer assim, já passei por situações tão piores e essa pessoa está sofrendo por isso, né? Não é bem assim. Juntos somos mais fortes, né? Então se a gente faz essa campanha mesmo assim, internacionalmente, se a gente fala isso na faculdade, no trabalho, na igreja, na rua, né? Se a gente faz essa campanha realmente, se a gente está atento, se a gente for fazer esse trabalho de prevenção ao suicídio, eu tenho certeza que a gente vai diminuir mais esse índice. Semana passada, uma pessoa, que a gente pode falar assim, né, não tem conhecimento, né? Um dentista aqui em Rondonópolis se suicidou.
né? Saiu aí nas mídias, né? E aí alguém falou assim, mas não deu sinal nenhum, né? Aí uma pessoa contou para mim que ele desmarcou todos os pacientes da tarde. Chegou para a recepcionista falou, deu dinheiro para ele da manhã. Aí ele chegou e falou assim, não, pode ficar para você. Ela, como assim? Esse dinheiro fica comigo? É, pode ficar para você. Bom proveito. Saiu e se suicidou. Né? Aconteceu isso semana passada aqui em Rondonópolis. Bom, então, eu fiz uma demonstração aqui. Deixa eu ver aqui se... Já peguei aqui. Então, pessoal, na verdade, a realidade é o seguinte. A depressão, a ansiedade, né, os conflitos familiares, é igual essa bexiga aqui, ó. Vai enchendo. E a gente vem para a igreja. Só que isso aqui está aqui dentro, não dá para ver. Sabe? É aqui dentro. Não dá para ver. Então a gente trabalha, a gente está dentro de casa, a gente faz nossa comida, a gente sai com os amigos, vem para a igreja, trabalha na igreja. E está aqui. Né? E o negócio só aumenta. E ninguém fez nada. Nenhum de vocês fizeram nada para me impedir de fazer isso. Acabei de dizer que aqui é como se fosse a gente. E a gente vai enchendo o nosso balão, que está aqui dentro da gente. E a gente vai para casa, a gente trabalha, a gente está na igreja, a gente trabalha na igreja. E o negócio vai enchendo. E costumeiramente a gente faz igual a isso aí. A gente só fica olhando. Aí até que a pessoa vai lá, se suicida, a gente toma esse susto, né? Mas como assim? Estava aqui agora, estava aqui na estante. Eu estava com ela, eu vi, eu conheço. Né? E a gente fica assim, com essa cara assim, nossa, aconteceu. Calma, ninguém precisa levantar, não. Mas olha só. Geralmente, na vida, sempre, 100%, não vou para cá. Na vida, 100%. Calma, peraí, filha, que a mamãe dá. A gente tem alternativas na nossa vida. Apesar, tem uma irmã que está assim, ó, toda comprimida, achando que eu vou estourar o balão. Sempre vai ter uma alternativa na nossa vida. Sempre. Segura aqui para mim, Vila.
sei se vocês dão para ver, mas o palito de dente está aqui dentro. Palito de fósforo, né? Está aqui dentro. Coloquei ele aqui dentro. E aqui vai acontecer, igual esse palito de dente está aqui dentro, vai acontecer que às vezes com um problema na nossa vida. Às vezes ele vai entrar na nossa vida, assim como esse ele entrou, né? Mas às vezes a gente vai ter que lidar com ele. E ele vai sair em algum momento. Não precisa que a gente estoure ele, né? E aí o cuidado com o outro, esse apoio, né, de levar alguém, né, no psicólogo, no psiquiatra, né, às vezes trazer, né, às vezes para o pastor, aqui para uma conversa, para o líder de célula, né? Isso vai o quê? Vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Então, gente, nós temos uma capacidade na nossa vida de resiliência. O que é resiliência? Às vezes a gente vai passar por um momento de estresse muito grande que pode encher a bexiga. Mas a gente tem a capacidade de voltar ela para o estado normal. A nossa consciência, para a nossa mente sã, saudável. Né? E se aconteceu alguma coisa na sua vida passada, Deus pode restaurar. Né? A Bíblia diz que vida nova, criatura nova eu sou. Né? Então, assim, às vezes não é o hoje, né? Às vezes é uma coisa passada que ali nos atormenta, que traz ali, né, uma diminuição, né, da nossa, um sentimento de culpa, de remorso, né? Aqui em Rondonópolis tá tendo o Centro de Valorização da Vida, né? O Centro de Valorização da Vida pode ser feito pelo site que está ali, www.cvv.org.br, ou discar o número 188. Então, são pessoas, são profissionais, são psicólogos que estão de plantão, né? Para o quê? Para ajudar essas pessoas. Então, é uma forma de a gente também indicar, né? Ligar no número 88, ou então, às vezes, entrar no site. Às vezes é difícil procurar ali uma pessoa, mas aí tem, ou por telefone, ou por site, né, fazer esse tipo de solicitação. E essa tempestade vai passar. É um período, gente. Né? Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, nos deprime, nos abate, né? É um processo de ansiedade, né? Mas isso vai passar. Né, com ajuda, com apoio, com apoio profissional, às vezes a necessidade de uso de um medicamento, né? Assim como a gente toma medicamento para uma gripe, pode ter a necessidade de tomar um medicamento, né, por uma questão de depressão ou de ansiedade. E eu queria deixar esse versículo bíblico aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Então, assim como está escrito lá, que no mundo tereis aflições, assim como ele diz que nós teremos aflições, assim também ele nos diz que vai nos sustentar, que vai nos dar o escape. Então, se existe alguém na sua família, ou se você está passando por um processo difícil, procure ajuda, me procure Pilar, procure o pastor Daniel, né? Procure um psicólogo. A gente tem um contato. Se eu não puder atender, eu vou com você, onde você precisar. Eu vou com o seu familiar. O que a gente precisa hoje é se ajudar, né? Então, o mês de Setembro Amarelo, seja solidário. Nós nunca sabemos o que cada pessoa enfrenta. A gente se olha aqui, mas a gente não tem noção do que a pessoa passa na sua casa, às vezes, no seu trabalho. A gente não conhece a história de vida de todo mundo, né? Então a gente tem que ser mais solidário, né? Eu sempre digo, Deus deixou duas leis assim bem fortes: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo assim como a ti mesmo. O que eu vejo hoje é que as pessoas nem estão se amando direito, porque a forma como a pessoa nos